As exportações brasileiras de carne bovina registraram quedas significativas em médias diárias de volume, preço e faturamento até a primeira semana de abril. Dá uma olhada nos números que foram divulgados agora à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior. Você tem nessas colunas MD, a média embarcada por dia, o acumulado dos 4 dias úteis e a variação em relação à média de abril do ano passado, em 1.000 toneladas. O volume exportado chegou a 22.590 toneladas em 4 dias úteis, com média diária de 5.640 toneladas. Na comparação a abril do ano passado, houve uma queda perto de 32%. E esse resultado reflete a queda nas exportações brasileiras após a suspensão dos embarques à China. Essa suspensão, vamos lembrar, durou 29 dias a partir de 23 de fevereiro. E a conta chega agora, porque os resultados, na média, possuem um atraso de cerca de 30 a 45 dias. Entre a negociação, a operacionalização e a contabilização na balança comercial, que foi divulgada agora à tarde. Vamos ver a outra tela, também sobre as exportações. O faturamento nos 4 dias foi de cerca de 25.500.000 toneladas. Com esse preço da tonelada que você vê, 4.546 dólares. Veja a diferença em relação ao preço da tonelada um ano atrás. Em abril do ano passado, 6.208 dólares a tonelada, mais de 26% de queda em volume. E naquela época era forte o comércio da China. A China estava comprando intensamente em abril do ano passado. Agora, os preços estão com cerca de mais de 1.500 dólares de diferença e o volume caiu e nós já explicamos por quê. O preço da tonelada ficou nessa casa de 4.500 em queda devido à ausência de um dos melhores pagadores do mercado internacional, que são justamente os chineses, e mais de 26% abaixo do mesmo mês no ano passado. Com a reabertura do mercado chinês, né, já falamos que essa suspensão demorou 29 dias, com a reabertura do mercado chinês, confirmada recentemente, a expectativa é a de que os resultados atrasados de abril mostrem uma queda considerável, ou melhor, um aumento considerável nas próximas semanas. Então, a China voltou a comprar e nós só vamos ver daqui a alguns dias o resultado da volta, da retomada das importações pelos chineses. E a expectativa também é a de que o volume venha robusto no final de abril e principalmente ainda maior a partir de maio, com perspectivas de preços um pouco mais elevados do que esses 4.500 dólares que nós vimos. E preços observados nos primeiros meses de 2023. O aumento do volume médio diário nas primeiras 2 semanas de março, que nós já mostramos aqui, já representa um indício relevante de que o apetite de compras da China está aquecido neste início de ano. Isso é mais uma sinalização positiva para as exportações brasileiras, não só agora, mas durante o ano de 2023 todo. Lembramos também que já tem estudos, expectativas apontando que a China deverá importar de carne bovina em 2023 o equivalente a 3 milhões de toneladas. 3 milhões de toneladas. E o Brasil, hoje, figura como principal fornecedor, porque é o que tem gado pronto para ser pronto não digo, mas tem gado para ser preparado para ser exportado aos chineses, coisa que os nossos principais concorrentes, os Estados Unidos e a Austrália, não têm a mesma situação que a nossa. Portanto, a perspectiva é muito boa
para o mercado internacional da carne bovina do Brasil. Em março, o Brasil exportou 22,9% a mais de carne de frango, entre a carne in natura e a processada. Essa alta de quase 23% é na comparação com o ano passado. Grande parte desse aumento se deve à gripe aviária. É uma doença que não chegou ao Brasil, uma doença transmitida por vírus, mas que já foi registrada nos grandes concorrentes do Brasil. E aí os importadores preferem buscar aqui em nosso país, e esse é o resultado, um aumento de quase 23%. Veja as informações desse mercado no vídeo gravado pelo presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne as cadeias industriais do frango e do suíno, o Ricardo Santin. 514 mil toneladas, esse é o volume de carne de frango exportada no mês de março do corrente ano. É um número bastante surpreendente e positivo e que decorre de uma série de fatores, como por exemplo, carregamento de alguns embarques que não aconteceram em fevereiro, o próprio número de dias do mês, que é um mês de 31 dias e teve 23 dias úteis de exportação, com uma média bastante elevada, 2 dias a mais, você coloca aí entre 30 e 40 mil toneladas a mais somente nesse mês. Além disso, o mundo ainda enfrenta uma epidemia de influenza aviária. Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, essa doença é endêmica e faz com que os nossos clientes acabem antecipando um pouco suas compras para poder atender o enfrentamento dessa doença. Essas vendas trouxeram uma receita cambial de 980 milhões de dólares. Receita essa que ajuda a equilibrar o balanço econômico das empresas, que estão enfrentando ainda hoje custos de produção muito elevados. O custo do milho e do farelo de soja, embora tenham caído um pouco, estabilizaram-se em patamares elevados. Isso faz com que essa receita cambial ajude a equilibrar e o Brasil consiga produzir bastante para o brasileiro, quase 70% do que a gente produz fica no nosso país, e ao mesmo tempo atender o aumento de demanda que ocorre nos outros países. Nesse mês, entre os que mais compraram, aumentou a China, a Europa, a Arábia Saudita e especialmente Egito e Iraque tiveram um aumento bastante surpreendente, na casa de mais de 15 mil toneladas cada um, o aumento de compras que fizeram esse número chegar nesse volume. Provavelmente esse não deva ser o mesmo comportamento no mês de abril, mas isso sim demonstra uma tendência de que o Brasil deverá continuar a ser chamado para suprir os problemas de influenza aviária fora do nosso país, que estão enfrentando as indústrias locais, mas também o aumento de demanda que acontece, como na China e em outros países, de retomada pós-Covid.